O amanhecer surge sobre o platô de Gizé, banhando 3 pirâmides colossais em luz dourada. Esses monumentos antigos se erguem acima do deserto, um testamento da ambição de uma civilização em construir para a eternidade. Por milhares de anos, eles permaneceram como testemunhas silenciosas da história, provocando admiração e espanto, até mesmo em nossa era moderna. Quem os construiu e por quê? Como os antigos egípcios realizaram tais feitos com ferramentas simples? As pirâmides são mais do que tumbas, são quebra-cabeças, seus segredos guardados pelo deserto e pela esfinge. À medida que viajamos no tempo, descobriremos como esses ícones evoluíram, quem os construiu e por que eles continuam a nos fascinar. A história das pirâmides é a história da busca da humanidade por significado e imortalidade. Nossa jornada começa em Saqqara, onde o faraó de Djoser e seu arquiteto Imhotep construíram a primeira pirâmide do Egito por volta de 2150 AC. A ideia revolucionária de Imhotep, empilhar 6 mastabas de pedra, criando a pirâmide de degraus, uma escadaria para a alma do rei ascender às estrelas. Isso era mais do que uma tumba, era um palácio celestial, cercado por um vasto complexo para rituais eternos. A inovação de Imhotep lançou a era da arquitetura de pedra do Egito e estabeleceu o projeto para todas as pirâmides futuras. O design arrojado da pirâmide de degraus exigiu novas técnicas e uma organização massiva, lançando as bases para Gizé. Foi uma declaração de poder divino e um salto do terreno para o eterno. Sem o experimento de Djoser e Imhotep em Saqqara, as icônicas pirâmides de Gizé talvez nunca tivessem existido. A pirâmide de degraus é a ancestral de todas as pirâmides, um salto pioneiro rumo à imortalidade. O caminho para a verdadeira pirâmide foi pavimentado pelo faraó Sneferu, o maior construtor de todos. A primeira tentativa de Sneferu em Meidum desabou, mas ele persistiu, criando a pirâmide curvada em Dahshur. Seu ângulo mudou no meio da construção para evitar desastres. Esta pirâmide imperfeita ensinou lições vitais em estabilidade e design. O triunfo final de Sneferu foi a Pirâmide Vermelha, a primeira pirâmide de lados lisos, grande e bem-sucedida do mundo. Esses experimentos foram passos críticos, mostrando um processo de tentativa, erro e inovação. Sneferu moveu mais pedras do que qualquer outro faraó, aperfeiçoando o design que seu filho Quéops levaria a novas alturas. As pirâmides curvada e vermelha são marcos na engenharia, revelando a engenhosidade humana por trás desses monumentos divinos. A busca incansável de Sneferu pela perfeição abriu caminho para a era de ouro da construção de pirâmides. Com o projeto de Sneferu, Quéops decidiu construir a Grande Pirâmide, a estrutura mais audaciosa do mundo antigo. Originalmente com 146 metros de altura, feita de 2,3 milhões de blocos, sua precisão é surpreendente. Perfeitamente alinhada com os pontos cardeais, suas proporções refletindo matemática avançada. Como uma sociedade da Idade do Bronze alcançou tal precisão? A Grande Pirâmide era um motor cósmico, projetado para lançar a alma do faraó para a eternidade. Sua construção exigiu planejamento, logística e esforço nacional sem precedentes, o equivalente egípcio a uma viagem à Lua. Uma vez revestida de calcário branco brilhante, ela reluzia como uma joia no deserto. Mesmo desgastada, ela permanece o símbolo máximo do poder real e da crença religiosa. Como os egípcios ergueram milhões de pedras pesadas a tais alturas? As teorias abundam. Uma rampa reta longa, uma rampa espiral, ou talvez uma rampa interna serpenteando dentro do núcleo da pirâmide. Cada método tem pontos fortes e fracos. Rampas externas seriam enormes. Espirais obscureceriam a vista dos construtores. A teoria da rampa interna, apoiada por exames recentes, explica elegantemente a precisão da pirâmide e os vazios ocultos.
A verdade pode ser uma combinação de métodos, todos mostrando o domínio dos egípcios da física e da logística. Sua engenhosidade nos deixou o milagre pronto, mas não os segredos de sua criação. O mistério perdura, um tributo à sua habilidade. A construção das pirâmides começou em pedreiras distantes, calcário de Gizé, revestimento branco de Tura e granito de Aswan, 800 quilômetros ao sul. O Nilo era a tábua de salvação. Durante sua cheia anual, pedras enormes eram transportadas em barcaças para o local da construção. O Diário de Merer, um diário antigo, detalha como os trabalhadores transportavam calcário de Tura de barco e canal até a beira de Gizé. Em terra, trenós de madeira deslizavam sobre areia molhada, reduzindo o atrito e permitindo que as equipes arrastassem blocos de várias toneladas. A extração dependia de cinzéis de cobre, marretas de pedra e cunhas de madeira para dividir a rocha com precisão. Esse processo revela uma sociedade em harmonia com seu ambiente, transformando ciclos naturais em soluções de engenharia. A movimentação de megálitos foi alcançada através da engenhosidade e organização humanas, não por magia. Cada bloco era um testemunho de esforço coletivo e conhecimento prático. O mito da escravidão em Gizé é apenas isso, um mito. A arqueologia revela uma cidade de trabalhadores qualificados, abrigados, alimentados e cuidados pelo Estado. Eles se alimentavam bem, recebiam assistência médica e trabalhavam em equipes organizadas com orgulho e camaradagem. A maioria era de camponeses, construindo as pirâmides durante a cheia do Nilo, como uma forma de serviço nacional. Em troca, eles recebiam rações, moradia e a honra de servir seu rei Deus. Inscrições mostram que eles se orgulhavam de seu trabalho, enterrados com honra perto das pirâmides. O projeto da pirâmide foi um motor poderoso da economia egípcia e um testemunho de trabalho organizado e qualificado. Para compreender o gênio da Grande Pirâmide, você precisa entrar. Os visitantes entram por uma passagem forçada, subindo a íngreme passagem ascendente até a Grande Galeria, um salão alto e com abóbadas em balanço. No coração, encontra-se a Câmara do Rei, construída com granito maciço de Assuã, seu sarcófago colocado antes que a câmara fosse selada. Acima, 5 câmaras de alívio protegem o teto. Abaixo, o propósito da misteriosa câmara subterrânea permanece em debate. Em 2017, cientistas descobriram um vasto vazio oculto acima da Grande Galeria, usando varreduras de raios cósmicos. Seu propósito é desconhecido. Outra galeria, uma passagem de construção ou uma câmara secreta. A descoberta prova que a pirâmide ainda guarda segredos, mesmo após 4.500 anos. A Grande Pirâmide é um sítio arqueológico ativo, revelando novos mistérios a cada descoberta. A era das pirâmides gigantes terminou à medida que os custos dispararam e o poder centralizado do Egito declinou. Pirâmides posteriores eram menores, menos precisas e mais vulneráveis a ladrões de tumbas. A mudança na religião e na segurança levou os faraós a buscar o sigilo, não o espetáculo. O Vale dos Reis se tornou o novo cemitério real. Tumbas escondidas nas profundezas dos penhascos, com entradas ocultas. A decoração substituiu a monumentalidade, com paredes cobertas de textos para guiar o faraó pelo submundo. O foco mudou da exibição pública para a ressurreição privada. Ironicamente, a maioria das tumbas ainda foi roubada, exceto a de Tutankhamon, cujos tesouros chocaram o mundo. A história das tumbas do Egito é de adaptação, inovação e a eterna busca pela imortalidade.